Olá, uma ótima quarta-feira para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Hoje é dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, e nós vamos aprender muito sobre esse tema hoje no programa. Só uma informação também que eu quero passar para vocês, a gente já passou aí até da metade do mês. No início do mês eu até trouxe essa informação, né? Alguém pode estar se perguntando, cadê o apresentador Valdson Balbino, que eu nunca mais vi? O Valdson está de férias, aproveitando muito, viajando. Quem acompanha o Valdson nas redes sociais está vendo aí cada dia num local diferente, curtindo bastante. Nada mais justo, descanso merecido para o nosso Valdson. E durante esse mês estamos aí apresentando o assunto do dia, mas o programa não muda em nada, continua com a mesma dinâmica e a sua participação, como sempre, é que faz o assunto do dia um programa especial. Ainda no programa de hoje a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre o tema, trazer dicas de como estimular a leitura para as crianças e vamos abrir o espaço para você na nossa enquete. E na nossa prestação de serviço, a gente também passa as oportunidades de emprego para hoje. O programa, como sempre, tem muita informação e está apenas começando. Essa informação vai ser passada pelas nossas convidadas do programa de hoje. Aqui no estúdio a gente conta já com a presença da professora e técnica da Gestão de Educação Infantil da Secretaria Estadual de Educação, Zuleika de Brito Leitão. Já está aqui conosco. E também já chegou a nossa segunda convidada, psicóloga especialista em neuropsicologia, Meiriane Calado. Ambas aqui no estúdio vão nos ajudar muito, mas antes da participação dessas especialistas, a gente vai conferir uma matéria feita pela repórter Joyce Fernanda. A narração é da Jéssica Rebeca. Vamos acompanhar. Por diversas vezes é na escola que a gente começa a se apaixonar pela leitura, né? Por isso a nossa equipe foi até esta escola municipal, no bairro de Água Fria, para entender como funciona essa introdução à leitura dos pequenos. Durante uma tarde, participamos um pouco da rotina dos alunos do Grupo 5, que, como o nome já diz, é formado por crianças de 5 anos. Lá demos de cara com a Angeline, que nos contou um clássico da literatura infantil. O lobo mal veio e disse assim: abre essa porta, senão eu vou assoprar. Na classe do Grupo 5, as crianças estão em processo de pré-alfabetização, que é quando eles estão conhecendo as formas e os sons das letras. Mas não é lindo ver como eles lidam com a leitura mesmo sem conhecer uma só palavra? É muito importante a gente, todos os dias, mostrar para a criança o quanto é importante o ato da leitura. Mesmo que ela não saiba ainda ler, se apropriar exatamente das palavras, das letras, do significado, dos sons, mas só aquela imagem para ela já diz muita coisa. Faz parte do imaginário de toda criança, né? Abrir um livro, folhear e deixar a imaginação realmente fluir e fazer com que ele cresça realmente nas asas da leitura e da imaginação. A professora enfatiza que a leitura está por toda a parte. Quando a gente apresenta um livro, mesmo que ele não tenha cores, a gente procure integrar no dia a dia, no cotidiano da criança, não só livros de histórias infantis, de contos, mas mostrar a ele que ele pode fazer a leitura em todos os lugares que ele vá, seja numa placa, seja num produto que a mãe vai comprar no supermercado. Ele vai começar a ver que ali tem letras, que ali tem símbolos, que ali tem imagens e que ele consegue, diante daquilo que ele está vendo, daquelas imagens, daquele símbolo, ele vai conseguir fazer uma leitura do mundo, do dia a dia, do que tem na casa dele, do que ele pode ter, do que ele não pode ter. A Escola Municipal lá de Jane Bandeira é uma das unidades que faz parte do Programa de Letramento do Recife, o ProLer, que inclui várias abordagens pedagógicas de incentivo à leitura das crianças da rede. O ProLer é um programa que abrange vários projetos dentro dele. Dentre eles tem o projeto Alfaletrando, que é um projeto que trabalha o letramento, né, e a alfabetização dessas crianças, e no ciclo de alfabetização, tá? Ele vai desde o grupo 4 até o 3º ano, né, para que a criança seja alfabetizada na idade certa. E para isso existe o estímulo à leitura, o estímulo para que a criança seja incentivada a ler, né, e tenha um contato com os livros o quanto mais cedo. Então, desde o berçário se começa esse trabalho. Com tantos incentivos na escola, claro que os resultados tinham que ser positivos dentro da sala de aula. Eles se sentem prazerosos quando eu digo, eu conto a história
Agora vocês vão desenhar essa história. E você vê que a gente tem muitos cartazes na sala que são reproduções ilustrativas do que eles entenderam daquela história. Eles ficam mais dispostos, mais interessados em aprender. Eles querem se apropriar mais rapidamente das letras porque eles querem ler aquele livro. Eles não querem mais que você leia, ele quer que ele leia. Ele quer mostrar para você que ele aprendeu aquela letra. Isso é muito bom. Muito boa matéria da Joyce Fernanda, né, com a narração da Jéssica Rebeca. É uma dupla muito boa essa daí, aqui da Rede Brasil. Inclusive, hoje, a gente gosta até de passar isso para os nossos telespectadores. É aniversário, né, da Jéssica Rebeca. Toda a equipe do Assunto do Dia está muito feliz. Apesar dela não fazer parte diretamente da equipe do Assunto do Dia, está mais voltada ali ao Jornal Estado e agora também ao Giro da Notícia, né? Mas a Rede Brasil é uma grande família e ela está fazendo aí aniversário hoje. A gente quer desejar os parabéns, que Deus continue abençoando a nossa amiga Jéssica Rebeca. Olha, quer acompanhar o trabalho da Jéssica e também da Tânia Silva, da Hélida Regis, da Heloísa Monteiro, do Jedson Pontes? Acompanhe o Giro da Notícia. Ao meio-dia você tem informações aí de maneira rápida, de maneira eficiente, um resumo das principais notícias do dia. Ao meio-dia, de segunda a sexta, o Giro da Notícia, você não perca, que são profissionais excelentes, estão fazendo um ótimo trabalho. Olha, a gente hoje na enquete te pergunta o seguinte: você acredita que o hábito de ler faz com que a criança consiga expressar melhor suas ideias? É importante até para quem tem criança em casa responder essa pergunta. Você liga para a gente na nossa linha interativa através do 3424-1547. Tem aquele pessoal que prefere fazer tudo pela internet, né? facebook.com/assunto do dia, nossa fanpage. E eu já estou aqui acompanhando também qualquer participação via WhatsApp, 99209-4819. E aí a sua participação não é apenas para responder a enquete. Manda a tua pergunta também, faz o teu comentário sobre o programa e a gente tem o maior prazer de ler aqui, tá bom? O dia 18 de abril não foi escolhido à toa para ser o Dia Nacional do Livro Infantil. É uma referência à data de nascimento de Monteiro Lobato, um dos principais escritores infantis do Brasil. Ele ajudou bastante a popularizar os livros infantis aqui no país, porém, ainda hoje é necessário que pais e educadores em geral estimulem esse tipo de leitura para as crianças. Quanto mais cedo a criança tiver contato com o livro, melhor para o aprendizado dela. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu gostaria de agradecer a Zuleika de Brito Leitão, professora da Secretaria Estadual de Educação, que aceitou o convite da nossa produção e está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, é um prazer muito grande também estar aqui. É uma oportunidade, não é, muito importante e significativa neste Dia Nacional do Livro Infantil. Eu faço parte da Secretaria lá da Gestão Estadual de Educação Infantil de Pernambuco e tenho contato direto assim, com a formação de professores da educação infantil. E vejo quanto é importante a questão do estímulo, da leitura para as crianças, desde os bebês, nas creches. Então, a leitura ela é importante, a professora, para fazer isso, ela tem também que gostar de ler, porque ela passa toda essa afetividade através da leitura para a criança e, claro, que ela vai interagindo à medida que vai tendo a oportunidade de folhear o livro, de perceber as ilustrações, que tem que ser colorida, que tem que estimular. Então, tudo isso é importante para que a criança realmente ela faça o desenvolvimento das suas aprendizagens. E a gente vai falar muito mais sobre isso, né? Muito bom ter alguém que trabalha na formação de professores aqui, porque a gente vai falar muito do papel do professor. Mas também tem o papel da família, tem o papel das pessoas que convivem com essa criança. E a gente tem aqui a Meiriane Calado, que é psicóloga e que vai falar também para a gente acerca do quanto é benéfico para a criança a gente ter essa questão da leitura sendo parte do dia da criança, independente da idade. Quanto mais cedo começar, melhor, né? Bom dia e muito obrigado por aceitar o convite da nossa produção e estar aqui com a gente. Ok, bom dia e estou muito feliz, é uma temática muito importante, pode ser tocado em vários pontos, né? Principalmente dessa importância da questão do desenvolvimento também, afetividade, que já foi falado aqui dessa relação, tanto com o professor quanto aos cuidadores significativos que estão de ponta na educação dessa criança.
E vale ressaltar que quanto mais é passado a importância dessa leitura, também no âmbito familiar, vai estar construindo, né, os valores dessa criança da importância da leitura, né, tanto na parte lúdica também, na parte da imaginação, da criatividade, da percepção de mundo, comportamental. Então, a leitura, quando ela é vista no seu valor devido, o que se colhe é realmente importantíssimo, né? Tanto na área da educação quanto em outras áreas, tanto na moral e na ética também. Essa entrada do mundo da leitura, como já foi falado por Zuleide, é muito no início, né? Antes de começar propriamente a leitura mesmo decodificada realmente dos signos, né? Existe ali já a interpretação dessa mensagem. E isso se dá desde os primeiros momentos de vida. Olha, é importante a gente começar aqui, é o seguinte, a gente está numa era que isso daqui está dominando, né? Os pais hoje, não só os pais, mas as pessoas que geralmente estão com as crianças, isso aqui se tornou uma estratégia. Quando eu falo isso aqui, pode ser o celular, pode ser o computador, pode ser a televisão, uma estratégia até muito efetiva para a distração da criança, né? Mas colocar a criança para assistir um vídeo, não que isso seja ruim nem nada, você não pode substituir a tecnologia pelo livro, pelo ato da leitura, por essa interação que existe entre a criança e o adulto. Tudo isso tem um valor na formação da criança que a tecnologia em si não vai substituir. Então, por mais que a gente tenha essa evolução, a gente tenha várias plataformas de vídeo, de interação, de jogos aqui, mas a gente não pode esquecer da importância do livro, do sentar, do contar uma história, né? Pois é, então, é claro que a criança, ela observa muito os modelos dos leitores, ela tem como modelo, ela precisa desse modelo de leitores. O acompanhamento da tecnologia, ela é importantíssimo, mas o material impresso é insubstituível, principalmente para a criança, porque ela vai folhear, ela vai ter contato com o material escrito. Então, isso aí vai estimulando todo o processo das hipóteses dela. É ali que ela vai desenvolvendo todo o processo da escrita, as hipóteses dela, que aí vai se apropriando e vai desenvolvendo a sua competência linguística. Porque ela sabe que ali está escrito, que tem uma história, que pode fazer parte do dia a dia dela, da prática social dela. Então ela precisa muito desses modelos de leitor, os pais, os professores, os avós. Ela precisa passear em lugares que tem todo o material escrito, porque ela vive num mundo letrado. É uma sociedade, um mundo letrado, e ela precisa não só decodificar e codificar, mas ela precisa perceber o mundo, a visão do mundo, ela precisa ampliar, ela precisa dessa intervenção do adulto, e ela precisa desse adulto que tenha competência para explicar as suas expressões, para estar junto, para interagir. Antes mesmo de aprender a ler, a criança ela tem que ter essa curiosidade, né? Ela tem que ver vantagem em ela tem que ser estimulada o tempo todo. Então, o livro, o material impresso, ele é muito importante. Não secundarizando a questão da tecnologia, que vejo que todos têm que ter acesso. Então, independente, nós vivemos numa sociedade de classe e que o poder aquisitivo ela influencia muito no acesso à tecnologia hoje na nossa sociedade. Mas, se tratando de leitura, se tem um material impresso, tem infinidade de material impresso que pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Então, a leitura ela é fundamental. Ela é fundamental porque a criança vai se apropriando de toda a parte e desenvolvimento linguístico e que vai propiciar ela ter competência no seu processo de escolarização futuro. É preciso fazer esse equilíbrio entre a tecnologia e o livro escrito, né, o papel, aquele que a gente tátil, que a gente sente, do ponto de vista educacional, é preciso fazer. Psicologicamente falando, para o desenvolvimento psicológico, neurológico da criança, da mesma maneira tem que ter essa dosagem também. O pai não pode abandonar os livros em detrimento aí da tecnologia, né?
Levando em consideração vários aspectos que estão contidos no material didático em si impresso, né? Ali você vai estar em contato também no manuseio, né? Em estar percebendo o início, o meio, o fim, a capa, a contracapa, os elementos que estão contidos ali naquela história. E também no material realmente didático, porque não é só o papel pelo papel, é toda uma estrutura que o livro traz e que ela precisa ser avaliada. E a criança, quando pega esse material, ela percebe realmente a estrutura, mesmo que ali não seja dito de uma forma tão estruturada na língua, mas você traz ali elementos que a criança já começa a ter contato nos primeiros momentos realmente dessa contação, desse contato com esse livro, né? E sem contar também, a gente pode trazer as contações de história. Quem é realmente um contador de história, ele representa através de uma expressão facial, na entonação dessa voz, aquela voz mais alta, mais baixa, com sono. Então, eu já vou mostrar variações realmente de sentimento, de elaboração da emoção, da percepção de mundo, a criatividade também de resolução de problemas, porque contém muitas histórias, alguns objetivos ali impostos, né? Cada história tem um objetivo, por isso que também os pais têm que estar percebendo quais são os livros que estão em contato dessa criança, porque todos eles trazem um enredo, trazem uma história e trazem um objetivo muito claro ali para ser atendido. Então você pode ensinar questões morais, éticas, comportamentais, de sociedade de uma forma prazerosa para essa criança. E como foi mostrado no vídeo, essa questão da interação também é importante, o estímulo de querer aprender mais para ser um leitor competente, ou podemos dizer dessa forma, pelo menos, que ele consiga por si só desenvolver as suas competências. Então isso já é uma oportunidade da criança se perceber, se autorrefletir, construir sua identidade, suas relações interpessoais. E é interessante que algumas histórias e alguns contos, enfim, vem mostrando desafios mesmo do que aconteceu naquela história, né? Do final, daquele desfecho. Então a criança se sente motivada de querer fazer o mesmo que aquela história propôs. Então depois ela vem com sucesso realmente diante de uma ajuda dessa leitura para a vida cotidiana dela. Então por isso que é importante a gente entender quais são os livros, a importância desse manuseio e dessa reflexão, da autocrítica. Isso vai sendo desenvolvido ao longo das competências cognitivas da criança. Não é somente ler para a criança, né? Observar aquilo que vai ser lido, qual a mensagem que traz ali, o que vai somar, né, para a vida daquela criança, para o aprendizado dela. E né? é muito importante também ela escolher, ela ter essa autonomia de escolher o que quer ler, o que quer fazer. Até ela pede para que a professora leia mais vezes para ela organizar seu pensamento. Então essa interação, como a Meriane falou, ela é muito importante. Nós vimos no vídeo o quanto ali tem uma interação, uma amostragem de interação muito significativa, né? Que as crianças estavam se sentindo atraídas ali, observando o livro, e ela falou também, a professora, das atividades que pode ser após a leitura, o que é que ela pode recontar, o que é que pode reproduzir. E aí vai dando significado todo o processo de leitura que ela está vendo ali, naquele momento, o seu grande significado da educação e do desenvolvimento das aprendizagens das crianças. Eu quero agradecer aqui já a vocês por conta desse primeiro bloco, muito esclarecedor tudo que vocês estão passando para a gente, e a gente ainda vai continuar debatendo esse tema. No intervalo que a gente vai trazer, bem pequenininho, você toma uma água, dá uma relaxada, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações importantes no assunto do dia. Não sai daí. Agora a gente volta aqui com o assunto do dia para buscar as notícias da internet. A Tânia Silva, né, quem faz esse trabalho para a gente
analisar na web o que é notícia sobre o tema que a gente traz. E a Tânia Silva já fez isso e vai trazer essas informações. É com ela. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje, a dica é do blog Letrinhas. Como estimular a leitura em casa? Pois é, essa é uma dúvida muito frequente. O hábito de ler para uma criança melhora não só o vocabulário e a cognição, como também a interação familiar. Isso é o que revela uma pesquisa do Instituto Alfa e Beto, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. Contar histórias é uma boa dica para estimular a curiosidade e despertar o gosto pela leitura. A leitura com um filho em casa pode acontecer em qualquer momento que funcione bem na rotina da família, num lugar confortável, que é o mais indicado. Os pais podem usar a imaginação para tornar esse momento mais lúdico para as crianças. Vale imitar também vozes dos personagens e até usar objetos para chamar a atenção dos pequenos. Agora a gente vai saber outras dicas lá no estúdio. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia. A Tânia Desenrolada, né? Além de ir lá na internet, buscar pesquisa, inclusive dos Estados Unidos, né? Ela traz também algumas dicas. Já deu essas dicas aí, pincelou, mas a gente vai trazer outras dicas aqui para serem comentadas pelas nossas convidadas. E aí você que é pai, você que cuida de uma criança, que tem carinho, né, por algum pequeno e que quer ajudar, quer facilitar aí a questão da leitura para essa criança, fique atento a essas dicas. Produção, traz a primeira dica aqui na tela. Seja exemplo. Interessante que a Zuleika já falou sobre isso aqui no primeiro bloco. É importante que os pais, eles tenham o hábito da leitura. As crianças vão observar isso e vão absorver também. Fica difícil querer que uma criança tenha esse hábito se ela não observa os pais fazerem, né? A criança costuma imitar muito. Pois é, ela precisa desses modelos, né, de leitores, para dar a ela condição de estimular elas. Papai, mamãe está lendo, vovó está lendo, eu quero ler também. E ela pega no instrumento, no material impresso e ela faz de conta que está lendo, ela vai folheando, ela vai tendo a oportunidade de dizer, eu também sei ler do meu jeito, olha esse aqui, até olhando as figuras, até ela quer reinventar a história, mas ela está ali tendo acesso ao material impresso que dá condição a ela de o desenvolvimento das aprendizagens. Ela está aprendendo também. Enquanto está folheando, enquanto está brincando, enquanto está lendo da forma dela, ela também está aprendendo. E está estimulando a imaginação da criança também. Está estimulando a imaginação, naquilo que ela não tem o conhecimento de fazer a leitura, ela já vai pensar e começar a criar significados, né? E sem contar que essa questão do exemplo entra vários fatores aí envolvidos, tanto relacional, como troca de ideias, porque você lê um livro, mas ali está contido muitas situações envolvidas, né? Uma dúvida que se tem, você já pode interagir com a criança de uma dúvida rotineira de relações familiares. E se você perceber, no mundo da leitura e do livro, tem vários, vamos dizer, gêneros de leitura. E os gêneros de leitura está ali contido muitas questões do dia a dia, de valores, de problemas relacionais, comportamentais, uma perca de um familiar. Então eu posso entrar no mundo das representações adultas, esses conceitos, para explicar muitas questões à criança de uma forma lúdica. Então a gente tem que perceber a importância da leitura, e sem contar que a leitura feita de forma diária, um horário com toda a família, já também traz uma interação, uma questão de afeto, de acolhimento, é o momento de troca de ideias, da fala, porque a fala é um mecanismo poderoso de compreensão. Eu nunca vou te compreender se você não aprender a expressar aquilo que você sente. E hoje a gente percebe uma dificuldade muito grande na comunicação, justamente por esse empobrecimento até no âmbito familiar, de trocas de ideias. E talvez não, certeza, o livro traz esse ambiente, porque eu vou dar novos recursos de palavras novas, de resoluções novas, de troca de ideias, e quem está ali de ponta é esse adulto. Então, será que esse adulto realmente entende a importância de leitura e é uma prática que se tem? Se não tem, não significa dizer que não dá para começar. Né? É claro que quem começou já de início percebe já os resultados durante a educação da criança. Ah, mas é uma criança, até na hora de um banho tem livros que são para botar para a criança ter contato na hora do banho. Eu posso ter livros elaborando sons,
encaixes, quebra-cabeças. Tudo isso vai aumentar ainda mais o estímulo. Então eu tenho que trazer a leitura não por uma questão ruim de fazer, mas uma questão lúdica, prazerosa, e ela por si só depois desenvolve esse prazer natural no decorrer desse desenvolvimento. Então os pais, sendo exemplo, eles vão dar um empurrãozinho e aí a criança vai desenvolvendo aí o gosto pela leitura. Próxima dica, produção, vamos conferir? Desligue a televisão. A gente falou, inclusive, aqui, né, professora Zuleika, acerca disso no primeiro bloco, da questão da dosagem, não é? A gente tem que desligar um pouco a questão da tecnologia para entrar nessa questão mais do livro, do material em si. É importante também, no momento da leitura, você não está conectado a nada, né? Você está somente focado naquele momento ali, né? A questão toda que envolve tudo isso é a questão dialógica, né? Tem que estar dialogando, conversando com a criança e propondo também horários para que ela também vá se conscientizando que tem momentos que ela precisa também, porque ela não é questão só de desligar a televisão. Até para desligar é bom ter essa conversa com a criança, dizer dos momentos, o que é importante, para que ela também, no processo de aprendizagem dela, ela também tenha as suas escolhas. Não inibir a escolha, o momento, a vontade. Até que se ela tiver a vontade de estar vendo a televisão, é bom fazer o diálogo com ela, sempre conversando e dizendo, vamos combinar, fazer os combinados. Vamos ver, olha, tem uma história hoje fantástica. Eu trouxe um livro para você hoje que você vai amar. Então, essa conversa, ela já... eu acredito que ela vai dizer assim, tá certo, então vamos. Até que ela combina. Então, esse diálogo, esse jeito, essa forma afetiva de abordar a criança, ela é importante para estimular a leitura. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa relação afetiva, né, no momento de ver momentos importantíssimos, significativos, que faz parte da questão da aprendizagem dela. O adulto precisa ter toda essa competência de lidar com a criança nesse momento. Todos os adultos. Então, é muito importante e contribui, não só para todas as crianças. Porque tem crianças também que precisam de mais acesso, de ter mais, de ter uma orientação, porque às vezes a criança apresenta uma certa deficiência, aí é que tem que dialogar com ela. E como o Merino falou, na questão dos livros, né, dos livros sonoros, os livros que têm sensorialidade, eles são muito importantes também para as crianças. Então, eu vejo que nesse momento do desligar a televisão, eu penso que o diálogo afetivo ele é muito importante para a criança se envolver nele e fazer o trabalho dela, das suas aprendizagens. Importante orientação aqui, né, gente? Porque não é só chegar lá, desligar a televisão e dizer, senta aqui, vamos ler um livro agora, né? Tem que tornar isso um momento prazeroso, fazendo como foi dito aqui pela nossa convidada especialista. O ideal é você transformar isso num momento bom, num momento prazeroso, fazer essa propaganda, né, de que é um momento bom, divertido, porque senão a criança não vai ter como gostar desse momento da leitura. Para ela vai significar que acabou a diversão. Na verdade, é só um tipo de diversão diferente, ela tem que ficar feliz aí com a questão do início da leitura. Vamos conferir a próxima dica? Use momentos em família para atualizar a leitura. Meiriane, é importante aí o pai e a mãe talvez estejam no momento juntos ali, os dois não estão trabalhando naquele horário. Vamos aproveitar agora para lermos juntos uma história. Isso aí também vai ser bom, vai ser positivo para a criança? É um ponto muito importante a ser conversado, porque alguns pais que a gente tem contato falam da questão do dia corrido. É muita coisa para ser resolvida, é um trabalho, quando chega já chega exausto, já não tem tempo, aí a reunião é na frente da TV. E muitas vezes essa criança, para chamar a atenção, aí começa a questão comportamental para expressar, muitas vezes, sentimentos de desapontamento, de falta de atenção. Aí começa a gerar conflitos dentro de casa, e de vez de ser um momento prazeroso, já é um momento conflitante, de brigas, de discussões, de mal entendimento.
Porque muitas vezes todos já estão tão cansados no final do dia pelo corre-corre e que acaba esquecendo que investir tempo no momento de interação familiar é onde está o descanso da família. E aí eu preciso perceber e interpretar os valores dessa família e o que essa família atribui como importância. E aí vale entender que fala assim, mas eu não tenho tempo. Então, mas como é que está sendo dividido esse tempo? Quais são os fatores de importância desse tempo? Então, eu tenho que atribuir valores, eu tenho que entender prioridades, eu tenho que entender que não precisa ser o dia inteiro, mas muitas vezes 2 horas ou 1 hora de qualidade com essa família junto, interagindo, trocando ideias, trazendo uma leitura nova. Então, é importante, primeiro, a conscientização da família de entender a importância desse momento. E outra, não dá para a gente colher resultados se não há investimentos. Muitas vezes o hábito não foi posto ali no início, e aí existe na área da neuro e na questão cognitiva, para se tornar um hábito, o início sempre é delicado. Sempre é algo que vai me exigir esforço. Mas assim, diante de algumas pesquisas foram colocadas que depois de 40 dias é que se gera um hábito. Então, muitas vezes, quando você acorda, dependendo do seu hábito, você já vai direto tomar um café, ou tomar um banho, ou lavar, enfim, já é um hábito seu. E se durante um tempo você atribuir aquele momento como importante para a família, depois de um tempo aquilo já vai ser natural. Aí a televisão vai ter o seu tempo próprio, e também a escolha de tudo isso é que vai ser importante. E depois toda a família vai colher os frutos dessa energia inicial investida. Então você só vai saber o resultado da importância da leitura se você começar, né? É aquele negócio, não ficar no mundo da ideia. Criança, ela precisa desse momento de elaboração. Criança não é adulto, ela não tem uma linguagem de adulto. Se você chegar para ela, o que é que você está sentindo? Não vai ser um adulto dizer, eu estou tão cansada, exausta, ou desesperada, ou sozinha. Principalmente nessas áreas da educação infantil, a criança, ela tem as emoções primárias. Quando a gente trabalha com as crianças, que a gente trabalha num projeto social, então a gente começa a trabalhar, conceituar as emoções primárias. Quais são? Alegria, raiva, amor... enfim, são essas emoções mais diretas que a criança consegue compreender para depois ela entrar na decepção, na solidão, na exaustão, no desespero. Mas eu não vou conseguir elaborar isso se não tiver ninguém que me conceitue. E quem vai fazer isso? Quem está na ponta da educação. Então, por isso que a família, ela é a base dessa construção, né? Não só emocional, relacional, social, perceptual, então são vários pontos aí. Essa orientação é importante e o que a gente percebe também é que não podemos ficar apenas aí na questão do conceito, na parte teórica da coisa, tem que partir para a prática e ter perseverança nesse momento inicial para você pegar o ritmo, né? Popularmente falando, para você pegar o ritmo, para você conseguir tornar isso um hábito na sua casa. Então, o quanto antes comece aí o hábito da leitura na sua casa. Próxima orientação e dica para a gente ver aqui. Ofereça diferentes tipos de texto. Essa variedade é importante para os mais diversos grupos de criança? Ela é muito importante. Apesar de que, fazendo uma análise assim da conjuntura dentro da nossa sociedade, a família ela procura mais atender aos interesses imediatos, que é a questão da sobrevivência, não é? Os interesses históricos ficam muito assim secundarizados, que é justamente onde você vai investir em jornais, revistas, gibis, vários tipos, vários gêneros textuais, não é? Essa é a importância. Então, é importantíssimo que a criança tenha acesso a esses gêneros textuais. Principalmente a poesia, não é? Dela participar desse momento de fazer, de escrever sobre a história, de falar sobre a sua história, de relatar a sua prática social, a sua questão da linguagem oral, que ela é muito importante. Então,
esses vários tipos de gêneros textuais que com relação à questão da poesia, da carta, das revistas, dos livros. Ele é muito importante, esse acesso, a criança tem acesso a esses diferentes tipos de textos. E muito importante é que o adulto, ele também ajude, ele é muito importante fazer essa interação entre o texto e a criança. Empolgar, estimular e dizer e perguntar, você está lendo o quê? Por quê? Está importante? Está significativo? Você está descobrindo que história que você está descobrindo? Faz parte da tua brincadeira, de você? O que é que você fala sobre isso que você está lendo? Então, isso é muito importante. Os vários tipos também amplia a capacidade e a competência linguística da criança. De diferentes tipos de texto, principalmente que seja coloridos, porque a criança ela se sente atraída, né, pelos tipos de textos, por vários tipos de textos, né, que a criança... Vai favorecer até o enriquecimento do vocabulário da criança, claro. Né? Quando ela não fica presa ali a um formato só, ela tendo vários tipos literários, aí, várias formas, isso aí vai favorecer para que ela tenha uma fala melhor, né? Exatamente. Então, ela com esse acesso a esses vários tipos de textos, vai dar condição a ela realmente de ampliar o seu vocabulário. Olha, mesmo a criança que ainda ela não tenha ela não saiba ler convencionalmente, mas não impede dela ter acesso aos vários tipos de textos. Porque isso vai ajudando ela no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual, afetivo, psicomotor, social, de interações. Então, vai ajudando em todo esse processo. Vai depender bastante também dos pais aí quererem, né, estimular e apresentar esses diversos tipos de texto, dando também uma ludicidade aí também, né? Porque a criança, por exemplo, não vai acompanhar um jornal, você não vai trazer, mas traga de uma forma lúdica. É importante cultivar a relação com livros mesmo antes da alfabetização. Já foi até falado um pouco sobre isso aqui, né? Que quanto mais cedo se começar, melhor. Não necessariamente a criança precisa saber ler, os pais podem ler para a criança e já vão gerar nela esse interesse por adquirir também o hábito da leitura, né? De conseguir ler. Pode até facilitar ela no aprendizado aí da alfabetização, né? Eu ampliaria ainda mais esse ponto que foi trazido. Mesmo antes da alfabetização, a alfabetização já começa a partir do momento que a criança nasce, né? A alfabetização, muitas vezes a gente entende que é a hora que ela vai escrever e é a hora que ela vai ler. Mas não é assim que a gente deve construir a ideia. Construir a ideia a partir dos primeiros sons desenvolvidos. Porque o que é uma linguagem, o que é uma leitura? É a questão também fonética, dos fonemas. Então eu introduzi sonzinhos diferentes, trocas de variações de ritmos, a elaboração de palavrinhas, mesmo que sejam poucas, mas repetidas de várias vezes. A criança vai começar a desenvolver justamente essa parte articulatória, auditiva, a questão da fala. Até mesmo muitas mães, quando chegam para conversar com a gente, falam: mas meu filho não está falando, já vai fazer 4 anos, 3 anos, o meu filho não começa. É claro que precisa ser avaliado em vários aspectos. Mas uma coisa que a gente também deve levar em consideração, que essa entrada na linguagem também vai valer de como essa mãe, como essa família está estimulando essa criança para a área da leitura, dessa questão da importância da linguagem, porque depois que entra nos 2 anos, que é onde começa a se instalar mesmo a entrada do mundo social e a área da linguagem, é o momento que a criança vai estar começando a entrar nesse mundo simbólico, né? Mas antes ela precisa de toda uma memória auditiva. Então essa memória auditiva ela é construída nos primeiros momentos de vida já da criança. Até mesmo de uma expressão, de um conto, de uma historinha, mesmo que seja pequena, mas a criança não entende? Não, entende. É claro que no limite cognitivo dela, mas é óbvio que a importância dessa história, dessa fala, de sons, porque existem livrinhos de várias formas, até
a questão sensitiva, que no início a criança precisa primeiro perceber a questão da motricidade. Se ela está começando a pegar o livrinho e fazendo isso, ela já está começando a aprender a escrever. Incrível, né? Mas pegar um lápis, ela precisa desenvolver competências motoras. E para isso eu começo já no livro. Vamos pegar o livrinho, pega assim, né? Ou se não tocar em alguma coisa que esse livro tem. Então eu já estou começando a trazer a pinça, o impulso, a motricidade. Então tem muita coisa aí envolvida. Não pense, uma coisa que eu ouço muitas vezes, ele está indo para a escolinha só para pintar. Não é pintar só. Ele vai desenvolver as competências para até chegar lá, já chegar no nível de elaboração maior, para poder pegar num lápis, para poder saber onde é que está o limite de dentro, de fora, de pequeno, de grande, de duro, de mole. Então são valores que precisam ser colocados já nessa fase inicial da criança. Olha aí, são coisas, né, que geralmente a gente acha que não tem tanto valor assim, essa questão da pintura, né? Mas tudo isso faz parte da caminhada, né? Até chegar ao aprendizado que a gente considera o aprendizado pleno aí da escrita e da leitura. Tem todo um caminho a se percorrer. Vamos aprender muito mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo no assunto do dia. Tem muita coisa interessante no programa de hoje, não sai daí. Estamos de volta com o assunto do dia. O tema de hoje é incentivo à leitura, em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil. E aí, eu vou pegar alguns materiais aqui. A gente tem todo esse cuidado de selecionar o que a gente vai mostrar, o que a gente vai trazer para os nossos filhos em relação à leitura. E a Berea, né, Bookstore, tem vários modelos. Vou pedir para o Williams Freire mostrar aqui, ó. Coleção Grandes Pensamentos para Pequenos Pensadores. Aí, você pai que tem interesse em iniciar a leitura para seu filho, tem aqui histórias bíblicas, né? Na Berea Bookstore, que você sabe da procedência, você sabe que você vai poder contar. Deixa eu abrir um aqui para mostrar para a gente, olha, o Evangelho. Mostra aqui, Williams Freire. É apenas uma das historinhas que tem. Bastante colorido, você pode contar de uma forma lúdica para a criança, ó, ilustrado, é claro que toda criança gosta. E você vai ter acesso a isso daí, você vai poder estar trazendo a leitura para dentro da sua casa. Tem também livros que são, ó, já para um público adolescente, né, o pessoal que está chegando, a criança que já está entrando aí na fase da adolescência, e tem vários materiais também na Berea. O AD News, que é o jornal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, você vê o jornal, né, foi falado aqui que a gente precisa estar sempre vendo aí também vários gêneros textuais. Aí a pessoa abre o AD News e pensa, um jornal é coisa para adulto. Ok, mas o AD News tem esse cuidado também de ter aqui, ó, essa aqui é a edição de abril, tá, gente, que eu tô trazendo aqui para vocês, ó. Tem uma área para criança com joguinhos também, com a historinha que você vai ler para seu filho, tudo bastante interativo também. Então, a preocupação que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem também de poder fazer com que a criança, ela aprenda também, se desenvolva e com um conteúdo bíblico, né? Importante a gente ter uma variedade de materiais grandes assim, né, Miriane? Não, super importante, porque os gêneros textuais e as diversidades da língua, ela pode ser atribuída para vários tipos de situações, né? Quando a gente traz uma receita de bolo, uma receita que seja, ali já está contendo também quantidade, a questão matemática, de medida, né? E quando a gente traz também, não sei se pode mostrar. Sim, pode mostrar. A gente tem também livros que trazem muito essa questão auditiva também, né? Do pode animal. Aqui para mostrar. Aqui. Aí a gente tem aqui, é um livro que vai estimular sonoramente também. Vai trazer a questão sonora, vai trazer também a classe que é dos animais, vai mostrar para a criança, realmente apresentar esse mundo social, esse mundo que tem de animais, de uma forma lúdica, né, através dos sons. Então a criança com contato com esses tipos de livros vai desenvolver outras potencialidades. Então por isso que é importante ter uma variedade de livros, né, que vai trazer várias temáticas diferentes. Vou fazer um exemplozinho aqui, eu não sou muito fã de gato não, prefiro cachorro. Você apertar aqui, acho que deu para ouvir, né? Isso aqui
pra gente, né? É uma besteira, né? Vamos dizer assim. Pra criança é uma festa e ajuda a criança a aprender bastante também, né, Sueli? Claro, e esse livro é um livro, não é, sensorial, porque ele inclui, né, todas as crianças, não é, com acesso ao livro. Mesmo a criança que tenha alguma deficiência, pode ajudar ela na parte da sensorialidade. A questão tátil aqui eu não tinha percebido o pelinho, na parte né? tátil, né? Na questão da sonoridade, não é? Que tem cada bichinho, mesmo que ela apresente determinada deficiência, mas ela consegue também se incluir em todo o processo e também sentir. Não é? No momento que for ler, no momento que ela sente, no momento que tem uma intervenção também, uma mediação da professora ou do adulto que está com ela e diz agora isso aqui, se ela não tem dificuldade, né, a questão da deficiência visual, mas a professora pode citar e dizer agora você vai colocar a mãozinha aqui, você vai sentir o pelo do porquinho da Índia. Então, pode ver a questão do som, então, dependendo do grau de deficiência que a criança apresenta. Então, o livro sensorial, ele também vai ajudando a criança a se apropriar, né, do conhecimento através dos livros, através da leitura. Porque, nesse momento, ela também está fazendo a leitura dela, na imaginação. Não é? Eu posso também tratar aqui também da Base Nacional Comum Curricular, que ela já traz toda essa questão dos campos de experiência, nos objetivos da aprendizagem e desenvolvimento, e está todo um processo de acesso à leitura desde bebês. E muito bom, a gente tem aí um material que podemos dizer que é 3 em 1 praticamente, porque se trata de um livro, tem a questão sensorial e é um brinquedo também, é um momento de muita diversão. Exatamente. Tem outro exemplo aqui para a gente conferir também? Temos também aqui, é interessante, eu acho que é esse aqui. Esse é o de pipa. Pronto. É interessante aqui que a gente tem que levar em consideração que quando tiver em contato, principalmente esse adulto, a gente pode começar primeiro a explorar esse livro. De que forma? Olha, ele é grande, né? Olha quantas cores nós temos aqui nesse livro, dependendo da faixa etária. Então, vai começar a trazer uma questão de análise desse material, né? Porque quando a gente vai ver um livro, a gente tem que entender quais são as partes que compõem esse livro, né? Olha a capa como é bonita, né? A contracapa. Então, eu já estou trazendo valores. Olha, vamos ver quem foi que escreveu o livro. Ah, deixa eu ver que ano foi. Olha, faz muito tempo, foi 2009. Então, quanto tempo faz? A gente está em que ano? Olha, eu já estou incluindo aí valores matemáticos, a questão de memória, de retroceder, de perceber pelo menos que autor, que alguém que escreve, né? Então, eu vou começar a fazer uma análise desse livro e é interessante porque são situações que muitas vezes é deixada. E o livro em si, ele traz muitos critérios realmente de se deleitar e de perceber esse livro, né? Deixar que, mesmo que ela não saiba ler, porque o que a gente entende um pouco é que a criança não sabe ler, então eu não vou comprar livro. Não, pelo contrário, só o fato dela estar abrindo o livro, perceber que existe páginas, a forma que eu tenho que pegar, uma coisa que é bom ser ensinada, para ensinar a criança como deve pegar nas páginas desse livro, né? E o que é o final do livro, o início e fim do livro. E aí tem alguns livros que trazem recursos, né? Que é justamente do mundo lúdico da criança, que é essa questão da pipa. Olha o que a pipa tem, né? Tem não sei como chama, é um rabiola. Rabiola? Pronto, aí você já vai começar a mostrar como é que se faz uma pipa. E por que não depois, junto com a criatividade desse adulto, porque tem muito adulto que sabe fazer lá a pipa desse mundo da infância, que todo mundo teve. Então, por que não já nesse momento trazer um material? Olha, vamos fazer uma pipa? Então, eu pego o enredo do livro e depois eu posso trazer para a parte materializada desse livro, né? E aí, diante do que esse livro vai trazer como objetivo central, eu já vou ensinar essa criança a já inserir uma nova brincadeira de uma forma lúdica, né? Compreensiva. Então, por isso que é importante até a escolha. E o que você quer ensinar essa criança? Por isso que você tem... Não é pegar um livro só porque é bonitinho.
Ah, é bonitinho, tem um negócio, eu vou dar. Não, avalie. É interessante avaliar. O que ela vai aprender, né? O que ela vai aprender. A pipa me lembrou muito da minha infância, soltei muita pipa com o pessoal lá da torre. Olha, aqui, ó, peão também. Mostra aqui, William, ele mostrou um pouco do que foi a minha infância aqui, pipa e peão. Dei muito valor a isso aqui. Interessante, Zuleika, é que a criança, quando ela observar no livro e ter o contato com esse material aqui, que está dentro do livro também, ela vai se lembrar daquele momento da leitura e aí vai ter uma ligação entre o momento dela de lazer e o momento dela de aprendizado. Isso daí facilita demais, não é, para a criança? Facilita porque aqui está valorizando a ludicidade. Então, se transforma, vê o que está aqui dentro da história e se transforma na questão lúdica, da brincadeira, porque a criança ela é lúdica por natureza. Então, todo um trabalho, considerando essa ludicidade dela, é importante que as atividades, não é, que sejam relacionadas nas interações, ela também apresente essa ludicidade, que ela, para interagir, para que ela também participe, para que ela produza, para que ela construa, para que ela brinque e se torne prazeroso. Então, extrair o que está na história e fazer a produção do material que está na história, isso é de uma riqueza muito grande, porque ela não vai esquecer jamais essa história, porque está sendo coerente com a ludicidade que ela já traz por natureza. A vivência dela, a relação com o outro, a questão da brincadeira e das interações, elas são muito importantes. O livro traz isso. Então, transformar isso e fazer com que se traduzir dentro de um processo lúdico para ela é muito importante. Então, ela tem que pegar, a criança absorve, ela compreende tudo aquilo que vê, que pega, que sente, que vive. Então, possibilitar essas interações só vai ajudar na questão da aprendizagem das crianças. E um fator muito interessante que eu achei aqui, que você também pode estar na hora da história, você vê as expressões dos personagens. As expressões. Então, aqui, ele está como? Feliz. Então, você vai falar de felicidade, aí vai bater muito de quem está contando essa história. Tem que entrar nesse mundo infantil também, né? Então, quando você falar de alegria, você nunca vai falar com uma forma triste, né? Porque parece que é muito simples, mas é de um valor muito extremo. A gente pegar as expressões que estão na história, a gente percebe aqui uma carinha triste e dizer, tem momentos que a gente fica triste. Mas, ó, tá vendo como ele ficou triste? Então eu vou começar a ensinar aqui questões emocionais para a criança, né? E perceber que o que ela está sentindo, todo mundo sente, né? E o que aconteceu com esse personagem aqui, eu vou atribuir vida. Eu vou atribuir realmente uma questão vivida. Então, eu tenho que pegar a história e tentar estimular a criança para a percepção geral. Então, eu vou interpretar, porque isso daqui também é o início de interpretação, porque a dificuldade que a gente tem é ler e saber o que está lendo. Então, você entende o que a gente acabou de ler. Então, o que a gente vai trazer para essa criança? A reflexão de dizer, estou me apropriando, né? Então, isso vai partir da experiência dessa relação da história. Aí eu vejo o seguinte também, antes de toda essa parte interpretativa que é necessária da criança, de envolver ela nessa interpretação, antecede todo um clima de dizer, e agora, gente, Chico, vamos ver aquela história, quem é que já conhece? Você já conhece para poder ir introduzindo e começar a fazer todo um trabalho. Então, ela precisa se sentir atraída. Tem que ter essa empolgação. Essa empolgação. Contar, né? E quando ela está atraída, ela fica na escuta atenta. Ela ficando na escuta atenta vai possibilitar justamente todo esse processo de perceber os personagens, como é que eles se encontram, com essa questão da interpretação. E sem contar memória, de dizer, pronto, a gente terminou toda a história. Vamos ver quem vai conseguir, cada um vai contar a história exatamente. Que a gente disse hoje. Então, o que a gente vai estar trabalhando aqui? Memória. Vai estar trabalhando a atenção, que depois ela vai querer ter a mesma atenção para poder interpretar ou falar o que entendeu. E essa questão do reconto é muito importante, porque uma coisa eu
ouvir, uma coisa é eu processar e outra coisa é eu elaborar. Então aí eu me aproprio ainda mais daquilo que eu ouvi. E outra, não se canse. Criança, quando é muito novinha, você vai contar essa história. Quando for mais tarde, conta de novo. Amanhã de novo. Né? Ela solicita para contar aquela história. Conta, vamos ver. Então, é importante que aquela seja atendida nesse momento. E sem contar essa repetição. Organizar o pensamento, não é? Perfeito. E essa repetição traz a ela fixação. Exatamente. Faz ela entender melhor, né? Faz ela entender melhor e também essa questão de ela, cada vez mais, ela pega um elemento diferente nessa história. Então, se precisar recontar, sabe aquela criança, eu quero aquela historinha de novo, aquela historinha. Então, não se canse. Vá até ela se apropriar e esquecer. O mundo imaginário e da fantasia. O mundo da fantasia. E ela quer ser personagem também daquela história. Se tiver atividades que ela possa também dramatizar, ela vai fixar todo o processo. Não é? Porque ela está dramatizando, ela está vivendo a história. Por isso que ela pede para repetir. É de uma forma, de uma riqueza, assim, de expressão fantástica quando ela começa a interpretar e quando ela começa também a reproduzir aquilo que foi lido através da dramatização. Olha, gente, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa para trazer um recadinho para você. Você que está em casa, para tudo agora, tá certo? Que eu quero falar de saúde, gente. Eu quero falar da Ultramed, isso mesmo, da Ultramed. Eu não falo só de saúde, falo de saúde e de economia. Por que, Guilherme, saúde e economia? Porque ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. E não é apenas isso não, com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro. E é claro que todo mundo está procurando o quê? Economia. Dinheiro não está fácil para ninguém. Na Ultramed você tem um mundo de benefícios, né? São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500, eu falei mais de 500 parceiros, médicos parceiros aí à disposição do cliente Ultramed, em todas as especialidades. Os descontos de 60% também em exames laboratoriais e de imagem. A gente sempre dá esse exemplo aqui que é o seguinte, a mamografia custa R$400, mas aí com o cartão Ultramed você paga apenas R$110, já pensou? E o sumário de urina, que custa R$36, sai quase de graça com o cartão Ultramed. Você paga somente R$7. E não para por aí. Vai anotando os benefícios. Descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais, tratamento odontológico de graça para você. Isso mesmo, você não vai pagar nem mais um centavo pelo tratamento odontológico. Com o cartão Ultramed, você tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. É brincadeira, né? Muito benefício. Todos esses benefícios aí incluídos no cartão e você sabe só quanto que você vai pagar? Eu gostaria até de ver a cara de espanto que você vai fazer agora, porque geralmente a gente pensa que vai pagar uma fortuna, mas é só R$ 39,90 no cartão. Nós vamos combinar o seguinte, se você pegar o telefone e ligar agora para 3139-6262 e disser que ouviu falar da Ultramed aqui no Assunto do Dia, a gente faz um acordo, você paga só R$ 29,90, tá de graça, né? Pode ligar e dizer que eu autorizei o desconto de R$10 e aí você só paga R$ 29,90. Eu já tenho meu cartão de benefícios Ultramed. E você, vai dar esse vacilo aí de ficar sem? Ligue agora e faça o seu cartão Ultramed 3139-6262. Vou repetir o telefone, já aparece aí na sua tela. 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. Voltamos com o Assunto do Dia. Hoje você está acompanhando aqui as imagens do Gustavo Moraes e da dupla Wiwi, Williams Freire e Williams José. Ontem a gente teve a dupla bebê, né? Beto e Berg Alves. Hoje a gente está com Williams José e Williams Freire aqui no estúdio, profissionais que nos ajudam a fazer esse trabalho. Inclusive, por trás das câmeras, uma grande equipe fazendo com que o Assunto do Dia chegue com qualidade até você. Agora a gente vai fazer o seguinte, gente, falando em profissionais ótimos aí, vamos falar sobre o ingresso no mercado de trabalho, conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Três oportunidades que vamos conferir no quadro A Vagas hoje. A primeira já aparece aí, é técnico de controle de qualidade, que são 3 vagas, é necessário ensino médio completo e ter 6 meses atuando na função anteriormente. O salário é de R$ 1.100. Mas não é a única oportunidade que a gente mostra hoje. Como eu falei, vamos mostrar 3. E a segunda, são 2 vagas, na verdade, para supervisor de vendas
comercial. É preciso ensino superior completo e experiência de 6 meses na função. O salário é de R$2.000. Vamos conferir a terceira oportunidade. São 2 vagas também para subgerente de loja, para operações comerciais. É preciso superior completo, experiência de 6 meses na função e o salário é de R$1.500. Alerta, vaga para pessoas com deficiência. Ótima oportunidade, né? O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Boa sorte para você, que Deus te abençoe, que você consiga esse ingresso aí no mercado de trabalho, tá bom? Dia Nacional do Livro Infantil, e esse é o nosso tema de hoje. Já tivemos várias dicas aí, inclusive exemplos também de livros, né, de formas de incentivar a leitura. O quanto a leitura é importante para a sociedade, não vou falar nem só para as crianças, é indiscutível, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem facilidade, possibilidade de investir na leitura, né? A Zuleika de Brito Leitão, ela atua na gestão da educação infantil da Secretaria Estadual de Educação, e é muito importante aqui a participação dela, porque a gente quer saber como ela tem esse conhecimento de estar por dentro do ensino, né, e da formação de professores. Será que é possível perceber aquela criança que é mais estimulada na leitura em casa, ela tem um diferencial na sala de aula, ela tem mais facilidade de aprendizado? Essa pergunta, desde o início do programa, que eu queria fazer. Claro que a gente tocou em temas que são importantes, mas eu queria saber, hoje a gente consegue perceber, o professor, ele consegue perceber na sala de aula, aquele aluno, ele tem mais um estímulo, ele tem uma facilidade maior. Dá para saber se o pai está investindo tempo com a criança na leitura também? Percebe, sim. Tem uma percepção assim, muito significativa e que requer da escola, quando percebe essa necessidade de se estimular para a elaboração de projetos e de programas que envolva também a família, para poder fomentar mais, para poder estar junto, para poder facilitar, para estimular também essa questão da leitura. De ela participar também. Então, isso responsabiliza mais ainda a escola pública de ver atividades e envolvimentos de projetos que tenham esse envolvimento. Eu sempre digo assim, que o que dá força à política pública realmente está posto na Constituição Federal, que é o artigo 227 da Constituição, que diz que a criança é prioridade absoluta dos seus direitos. A educação, a saúde, ao lazer, à cultura. Ela tem que estar a salvo das explorações, certo? De maltratos, tudo. Então, isso e também dá força. Se o artigo 227 está dizendo que a criança é prioridade absoluta, é um artigo que dá força à política pública, condições de envolver a sociedade na cultura da leitura, da apropriação do conhecimento. Então, tem esse investimento. Então, que se transforma em projetos. Eu sempre digo assim, que projetos, ele tem uma temporalidade. Então, ele precisa se tornar efetivo dentro de todo um processo. Projeto significa que existe uma lacuna realmente e que é uma problemática. A população precisa também ter acesso aos conhecimentos, né, aos conhecimentos letrados, porque tem pessoas da população que elas são analfabetas, mas elas são letradas. E tem pessoas que não sabem ler, mas não são letradas. Então tem todo um envolvimento, que são paradigmas que são colocados, são situações da trajetória de vida das pessoas, das comunidades, né, que elas precisam ser envolvidas num processo. Na Secretaria de Educação Estadual, através do regime de colaboração, dá apoio aos municípios na formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais. Né? Tem um programa muito importante que é da educação integrada, de integração de currículos, que ajuda também em todo o processo. E também orienta a questão da família para estar todo no envolvimento com a criança, porque é a identidade da educação, é estar a família envolvida junto com a criança e a escola. Então tem que estar juntos todos. E porque há realmente essa lacuna da criança que, quanto mais tem acesso, ela tem um comportamento diferenciado, tem trabalhado mais as suas competências, ajuda no procedimento de sua aprendizagem e desenvolvimento.
A criança que não tem acesso se apresenta dessa forma, ela é desinteressada, ela não tem significado para ela aquilo que está se colocando, porque ela não tem acesso. Ela passa a maioria do tempo em casa. Se ela passa a maioria do tempo em casa, exige da família que também que ela seja estimulada. Então a família tem que ter também todo esse processo de ser exemplo, de ser modelo para essa criança, de se preocupar se ela não tem essa aquisição de conhecimentos históricos, porque hoje se procura mais os interesses imediatos, que é a sobrevivência, ela precisa sair, a criança vai para a escola, ela poderia ter uma educação integral o tempo todinho na escola, mas não pode. Então tem certas condições que são postas para a comunidade que impede, talvez, essa condição da criança se apropriar cada vez mais. Então é importante os projetos, os programas que envolvam essa família, que dê condição, e a escola ser também formadora dessa família, que inclua, que esteja junto, que acompanhe. Então é importante, muito importante e significativo que os pais também participem de todo o processo para ajudar justamente de dar o direito à criança na sua aprendizagem e desenvolvimento. A gente falou aqui no programa muito sobre a questão dos pais, como eles devem agir em casa, como eles devem fazer, ter esse momento da leitura, ser exemplo, mas algo que foi citado agora muito importante também é a integração. O pai está junto da escola, saber o conteúdo que está sendo passado, auxiliar também, isso vai auxiliar o professor a trabalhar, mas conhecendo aquele aluno fora do ambiente escolar, isso vai trazer um resultado melhor para o aprendizado da criança, né? A integração, porque escola e família, elas são parceiras, né? Cada um tem o seu papel e um papel que não pode ser substituído. Nem a família pode achar que a escola vai fazer o papel e nem a escola vai perceber que vice-versa. Então, o que a gente precisa entender? Esses pais se apropriarem do calendário dessa escola, dos projetos que são desenvolvidos. E participar, né? Porque muitas vezes tem um conhecimento, mas não participa, né? Não participa. E assim, a hora que essa criança chega em casa, perguntar como foi, quais foram os materiais, porque assim, no início do ano é aquela relação enorme de livros, de material, foi dado, mas não é só ali que fica. Há uma trajetória que essa família precisa acompanhar. Né, o desempenho dessa criança, quais são os indicadores de desenvolvimento dessa criança, quais os fatores que estão prejudicando esse desenvolvimento, seja ela até mesmo uma questão de saúde pode ser também. Então essa família tem que estar muito integrada, tem que estar dando essa proteção, que a família realmente tem essa responsabilidade de estar dando essa proteção, essa segurança, esses direitos básicos. A gente entende que existem comunidades realmente, que existem dificuldades de necessidades básicas realmente, de negligências que a gente percebe muito quando a gente fala isso. Vários contextos que a gente está botando aqui na conversa, né? Mas a gente tem que entender que as crianças precisam ter todas essas necessidades básicas, pelo menos de cuidado, de carinho, de afeto, proteção, acolhimento, seja ela o cuidado até mesmo no horário, de ter o seu horário para brincar também, ter o seu horário para o estudo. Então essa família tem que estar de ponta para essa importância. Outra coisa que a gente observa muito é que os pais precisam estar sempre entendendo os sinais da criança. Tem crianças que passam bullying porque não sabem de ler. Muitas vezes tem crianças que não querem escrever, muitas vezes tem crianças que têm dificuldade de alguma coisa instalada até visual que prejudica essa entrada da leitura, não se torna prazerosa. Muitas vezes é uma deficiência nutricional, muitas vezes é um sono que não é na hora certa. A gente percebe uma mudança de horário muito brusca. Criança precisa dormir, então não vai adiantar você fazer todo um programa se não tem a hora do dormir, do descansar, do brincar, que são fatores importantes para a absorção de conteúdos. E essa questão de leitura é importante porque vai estar apresentando inúmeras palavras
que vai ajudar até mesmo na expressão dessa linguagem. Então, quando essa linguagem é muito reduzida, tem muitas questões que muitas vezes não consegue ser a criança ou o adulto não consegue expor muitas vezes alguns conteúdos, muitas vezes a gente percebe uma pobreza de vocabulário diante de uma pobreza de leitura. E a gente não pode relacionar porque é de comunidade X ou Y que vai ter potenciais melhores, não. Vai depender dos estímulos que são dados. Eu não preciso de dinheiros enormes para poder introduzir a hora da leitura, a hora de conversar ou de até mesmo desenvolver uma história. Dá capacidade à criança de dizer assim, olha, eu tenho esse objeto. Agora você vai criar uma história com esses objetos. A gente pode fazer muito isso, né? Ou se não, eu começo contando a história com 2 elementos e aí o desafio vai ser cada um completar a história que foi iniciada. Então, eu estou brincando, ao mesmo tempo relacionando em ter atenção no meu companheiro para dar continuidade à história que foi começada. Então, existem várias formas, mas como é que eu não sei como fazer, que eu não tive isso? A gente percebe muito isso na fala dos pais. Muitas vezes eu não tive isso, eu não sei, eu muitas vezes não sei ler. A gente nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para iniciar um novo hábito, nunca é tarde para começar. Então, se você não sabe ler, você pode procurar algum leitor da tua casa e fazer um momento dessa interação de leitura, porque isso acontece muito. Tem mães que são frustradas porque são analfabetas e que quer passar realmente essa parte da leitura e não consegue. Mas não significa dizer que não se pode arrumar também uma outra estratégia. Nessa casa existe outra pessoa que consegue ler. Ah, mas não ajuda ou não tem. Então é o momento da gente procurar ajuda. E como foi falado por Zuleika, existem muitos programas no estado, nas escolas. Eu acho que vale ir buscar. Tem educação de jovens e adultos. Então tem que se apropriar desse leque de oportunidades que o governo, enfim, o Estado e esses programas que estão nas escolas podem oferecer a essas famílias. Então, vale ir em busca e nunca pensar que é tarde demais. Dá sempre para começar. Foi bom esse comentário aí, nunca é tarde demais, dá sempre para começar. Porque aí eu vou citar aqui o Evandro, né? O Evandro Bezerra de Salgadinho, telespectador nosso comentando aqui, mandando mensagem dele via WhatsApp, parabenizando pelo tema do programa de hoje, dizendo que ele gosta muito de ler. Ele faz uma pergunta que já foi inclusive comentada aqui no programa, mas seria interessante responder a pergunta para ele, né? Às vezes começou a assistir o programa de um determinado bloco, de um determinado momento e perdeu o momento que foi falado sobre isso. Ele quer saber qual a melhor idade para começar a incentivar a criança a ler. Ele gosta muito de ler e quer incentivar os filhos dele. Forte abraço, Evandro, para todo mundo que está em Salgadinho, Olinda também. Como a gente falava no intervalo, sempre é momento de se iniciar a ler. Inclusive, assim que a criança nasce, já pode estimular, ou até mesmo já pode estimular com a leitura e com música, até mesmo na gravidez, né? Exato, na gravidez também. Então, tudo isso são estímulos que ajudam dentro do processo do desenvolvimento da criança. Então, desde cedo, quando ela é estimulada, aumenta todas as possibilidades do desenvolvimento linguístico da criança. Então, à medida que você vai lendo, você vai também transmitindo para ela está também fazendo a leitura dela, da forma dela, dentro de um processo de que o instrumento está desencadeando, né? Então, a fala do adulto ajuda a criança também a ampliar o seu vocabulário, as suas expressões. Então, desde o bebê, a conversa, a interação, o olhar, o diálogo com ela, o acesso a instrumentos coloridos e mesmo que seja impresso, que é muito importante, como o livro de banho, que já foi falado aqui, já começa. E outra coisa, a Base Nacional Comum Curricular, que já está sendo, em todo o estado, já está sendo, acontecendo já a reelaboração dos currículos,
e o Estado já está recomendando que a partir dessa base nacional comum curricular já se começa a fazer ou complementação com o currículo de cada local, ou uma contextualização dentro da sua cultura, ou um aprofundamento. E é lá que traz justamente nos objetivos da aprendizagem e desenvolvimento, e justamente no campo da experiência, da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação, que tem todas as habilidades para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. O que envolve essas faixas etárias? É justamente na educação infantil. Os bebês e as crianças bem pequenas, elas estão justamente na creche. E as crianças pequenas, 4 e 5 anos, que já compõem já está na escola, seguindo todo o seu processo de conhecimento, de aprendizagem e desenvolvimento. Então, ela traz isso. Então, já os conhecimentos essenciais. E o deles, justamente, é a questão do acesso aos livros. Aos livros, a contação de história, o diálogo, a conversa sobre o livro, a forma como nós mostramos ali para poder atrair a criança. Né? Então, tudo isso começa desde bebê. Não, mas é bebê, não entende? O bebê, ele absorve todo o procedimento, porque ela está em pleno desenvolvimento de potencialidades. Da parte mesmo psicológica, tem a questão das ligações neurais. À medida que ela vai sendo estimulada, ela vai tendo ligações neurais e ela vai reproduzindo isso e ela vai facilitar nas aprendizagens futuras. Então, desde bebê, que já pode começar fazendo todo um trabalho, até na gestação, se a gestante quiser começar a ler para o bebê e fazer toda aquela parte afetiva, é muito importante também. Então, esse esclarecimento para a mãe, de dizer, participa, mãe, lê, vai em busca, estimula teu filho, estimula a criança, estimula os outros irmãos, vá fazendo isso, vá ampliando esse universo, e isso aí vai criando justamente uma cultura de leitores. E olha, é importante dizer também o seguinte, né? Desde bebê ou desde a gestação, mas também, como já foi falado aqui, não há um tempo em que seja tarde para começar a ler. Sempre é tempo de começar a ler. Perguntamos na enquete de hoje o seguinte para você. Você acredita que o hábito de ler faz com que a criança consiga expressar melhor suas ideias? 82%, a esmagadora maioria dos nossos telespectadores responderam que sim, e apenas 18% responderam que não. De acordo com o que foi aprendido aqui, que nossas convidadas passaram para a gente já viu que realmente é de extrema importância, sim, para a criança desenvolver melhor as suas ideias. Zuleika de Brito Leitão, agradeço pela participação aqui. Chegamos ao fim do programa muito mais esclarecidos por conta dos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Então, eu digo que a comunidade, vamos criar realmente essa cultura de leitores, que é muito importante para todos nós que fazemos essa sociedade brasileira. Ótimo. E a gente agradece também a Meriane Calado, psicóloga. Muito obrigado pela participação aqui, foi um prazer recebê-la. É sempre um prazer enorme. O assunto do dia ele é muito importante, porque traz temáticas que é do dia a dia, que é das relações. E hoje a temática sendo de livros, né? A gente tem que entender onde é que está, muitas vezes, os tesouros das situações. E muitas vezes o tesouro está nesses momentos de leitura, e muitas vezes não é o fazer muito, mas muitas vezes esse momento de estar interagindo com a criança ou na família, onde for, você vai estar desenvolvendo cidadãos que vai poder estar entrando numa sociedade, saber lidar com essa sociedade, com as relações interpessoais. Então, vale a pena entender a importância primeiro, para depois escolher os resultados dessa prática. Ótimo. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas. Muito obrigado a tu que nos assistes. Olha, aproveita o Dia Nacional aí do Livro Infantil. Inicia essa rotina de leitura na tua casa, tá bom? Que você tenha uma ótima quarta-feira. Amanhã tem mais assunto do dia. Muito obrigado. Até a próxima.